Bom, essa pesquisa que a gente publicou recentemente era um esforço para a gente repensar como é que a gente analisa a confiança em cientistas aqui no Brasil e no mundo inteiro, na verdade. E aí é bem legal porque a gente tem um modelo já padrão dessa confiança em cientista, que ele vem sendo replicado, mas com algumas limitações. Ou seja, algumas das perguntas que compõem esse questionário de confiança em cientistas, ela não funciona muito bem dependendo do país. Vale lembrar que esses questionários, normalmente, eles são criados em países de língua inglesa, então Estados Unidos ou algum país da Europa. E aí eles fazem a tradução e colocam esse questionário à prova em outras culturas, em outras características sociais. E nem sempre dá muito certo isso, com aquele modelo que já vem sendo propagado. E aí nossa ideia era propor um outro tipo de modelo para analisar esses mesmos tipos de dados. Então os dados são o mesmo que o pessoal está utilizando, que já foi publicado, inclusive. Não é uma coleta de dados nossa, então é um dado secundário que a gente está utilizando e que o pessoal analisou nesse tipo de modelo antigo, que é aquela coisa de um modelo latente. Seria uma coisa que está na cabeça das pessoas, mas que é difícil de a gente acessar. Então a gente acessa por meio de perguntas. É como aquilo lá, se eu perguntar para você, você gosta de mim? É muito difícil você acessar isso na cabeça das pessoas. E essa confiança em cientista também vem nesse sentido, nesse tipo de modelo. E a ideia toda do projeto do estudo foi propor um modelo, na verdade, de redes. Então a gente não tem essa variável latente que a gente está tentando medir. O que a gente pega é a correlação que vai ter as respostas das pessoas para esses itens que compõem esse questionário de confiança em cientista. Então a gente vai pegar as 12 questões que fazem parte desse questionário e ver como que essas respostas das pessoas se correlacionam entre elas e formam uma rede de correlação entre uma pergunta e outra. Então, se a pessoa respondeu, eu concordo muito que os cientistas são competentes e que eles são éticos. Então, tem uma correlação positiva entre esses dois itens. E a gente fez isso para todos os 12 itens que compõem esse questionário. E aí, uma coisa interessante que a gente viu nos resultados disso, que é um resultado que envolve mais de 72 mil respostas em 68 países diferentes, num total de 20 línguas diferentes. Então, dá para imaginar que é um montão de dados mesmo e que a gente conseguiu fazer para cada país uma rede, mas também a gente fez uma rede global. Essa rede global a gente não falou, olha, não está separado por país. A gente quer analisar como um todo, no globo, essas respostas, como que forma essa rede de conexões entre as respostas. E o interessante que a gente encontrou é que elas se agrupam, essas 12 respostas, elas vão se agrupar em 3 grandes grupos. Então, com 3 perguntas, com 3 respostas das perguntas, vão formar uma comunidade que a gente chamou de competência, então que está avaliando a competência do cientista, se ele tem publicações, se ele está numa boa universidade, se ele já fez outras publicações. A outra dimensão é da integridade do cientista. Então, mais outras 3 perguntas se correlacionam muito forte a respeito da ética, da honestidade e da sinceridade dos cientistas frente a essas perguntas que foram feitas para as pessoas. E por último, um grupo maior, ali de 6 perguntas, que se juntam para formar o que a gente fala de benevolência junto com abertura. E aí a gente chamou de boa vontade dos cientistas. Então, o que seria isso? O cientista se preocupa com pessoas como eu, ele está querendo resolver algum problema real do mundo, ele está aberto ao diálogo para conversar sobre os resultados. Então esse é um grande grupo maior que daí vai formar esses outros itens ali. E aí essa rede, ela toda está se conectada. Então esses 3 grandes ilhas, essas 3 grandes comunidades, elas também se conversam. Essa é a vantagem do nosso modelo. Que os outros modelos que existiam desse modelo latente, existiam essas mesmas características, essas mesmas comunidades. Então competência, integridade e a benevolência dos cientistas. Mas elas não se conversavam. A gente não conseguia entender como é que essas 3 coisas se conversavam. No nosso modelo já não, a gente já consegue ver como que a ética interfere na integridade, que interfere na competência, que interfere na benevolência dos cientistas. E a gente se perguntou, qual que é o nó mais importante globalmente para essa confiança nos cientistas? E a gente viu que a sinceridade é o principal nó. Imagine como se fosse uma ilha, fossem várias ilhas ligadas por pontes. E todas as pontes passam pela sinceridade. Então a competência vai passar pela sinceridade, a ética passa pela sinceridade e a benevolência também vai passar pela sinceridade. Pode até citar o caso da polilaminina que está acontecendo aqui no Brasil. Então, na bolha dos cientistas, a gente viu que realmente começou a se duvidar da sinceridade do estudo em si, dos métodos que o estudo, não dos pesquisadores que estavam envolvidos. Então, a integridade do estudo ficou um pouco abalada e isso acabou refletindo no discurso das pessoas, falando, talvez ela não seja tão competente para fazer o que ela está fazendo. Será que é pelo interesse da indústria farmacêutica? Começa tudo isso daí. E pelo lado das pessoas que não são da academia, que são mais do público geral,
a benevolência dela, que ela fala, olha, eu estou fazendo isso pelos tetraplégicos. Então, as pessoas ainda confiam muito no trabalho dela por conta dessa benevolência que ela transparece por enquanto. Mas aí que tá. Se a sinceridade for abalada no futuro, provavelmente essa benevolência também vai ser abalada. A população ainda está confiando nos cientistas envolvidos no estudo da polilaminina. A comunidade científica já está um pouco atrás. Então, para ver que essa rede que a gente apresentou a confiança no cientista, ela não é estática. Ela vai mudando de acordo, inclusive, com o perfil sociodemográfico do próprio país. Ela tem aquele formatinho, mas cada um vai ter um peso maior, dependendo na sinceridade, na benevolência, na competência do pesquisador, do pesquisadora, do cientista sendo analisado, né? Então, essa é a grande novidade do nosso estudo.